continuar o nosso bate-papo. A gente está conversando com o presbítero Elias Barbosa. Ele é um homem que atualmente tem trabalhado exclusivamente na área de educação cristã reformada, particularmente no meio das igrejas reformadas do Brasil, mas não exclusivamente. E é sobre esse assunto que a gente gostaria de voltar a bola para o presbítero Elias, para falar um pouco mais sobre esse trabalho de educação cristã que ele tem desenvolvido no meio das igrejas reformadas. Como é isso? Esse realmente é um trabalho bem interessante e digamos que é algo que está sendo colocado à prova, né, ainda. Que a missão, né, as igrejas reformadas, elas são apoiadas por missões estrangeiras. No caso, lá no Canadá, tem da região de Aldergrove e também de Hamilton. Eles apoiam projetos missionários aqui no Brasil, junto com as igrejas reformadas. E no caso da missão de Aldergrove, eles se dedicaram bastante para verificar qual seria o impacto ou a necessidade de se ter alguém trabalhando na área de dar suporte às famílias, para que os pais cada vez mais tornassem conscientes da responsabilidade que eles têm, e que as escolas, que já existem escolas, né, tem 3 escolas desenvolvidas por igrejas reformadas, né, espalhadas pelo Brasil. Quais são elas? Lá em Unai, são escolas... em Unai é uma escola pequena na colônia holandesa, a escola Arco-Íris, e Arco-Íris realmente no sentido da aliança, né? Infelizmente alguns têm se apropriado de um símbolo tão belo e tão significativo para o povo de Deus. Mas então, a escola cristã Arco-Íris, eles estão lá na colônia em Unai, isso. Tem a escola cristã também aqui em Maceió, a escola cristã João Calvino, que fica lá no Vilagem Campestre 2. Tanto a escola em Unai como a escola aqui em Maceió, eles ensinam somente do jardim até o 5º ano. E tem a escola bíblica cristã lá em São José da Coroa Grande, Pernambuco, né, bem na divisa ali, Pernambuco-Alagoas, perto de Maragogi. Lá na escola maior, eles estão até o 9º ano, do infantil até o 9º ano. E o meu suporte, na verdade, o trabalhador em educação... Há quanto tempo você já está realizando esse trabalho no meio das igrejas? É o 4º ano. Então o trabalho não se limita às igrejas. Então eu vou explicar um pouco, né? Que veio essas perguntas, foi feito até um relatório sobre a educação cristã, e foi compartilhado com as escolas, com as igrejas, com líderes dentro das igrejas que estão ligados na área de educação, e viu-se que seria bom ter alguém que pudesse fazer esse trabalho. Então, pela graça de Deus, eu fui selecionado para fazer esse trabalho, e já estou no 4º ano, e cada ano a cada 2 anos é feita uma avaliação para verificar se as igrejas estão fazendo bom uso, se o trabalho está sendo desenvolvido a contento. Que tipo de trabalho está sendo realizado nas igrejas nesse momento? Isso. No caso das igrejas, eu visito cada igreja reformada no Brasil, né? Então a confederação, ela é relativamente pequena, né? São 17 lugares que a gente viaja no Brasil, compartilhando uma palestra que já falamos sobre o conceito de educação, falamos sobre a necessidade de verificar que existe uma batalha espiritual sendo travada nesse mundo, e que os pais precisam se posicionar e assumir a responsabilidade na educação de seus filhos. Também falamos sobre a necessidade de viver em comunhão com a igreja, para que a igreja seja fortalecida. Então a gente apresenta as bases disso. É sempre o senhor que está dando essas palestras, ou mais pessoas? Essa palestra específica, cada ano eu escolho um tema, e eu tenho compartilhado até um formulário para que cada membro da igreja possa dar seu feedback e até sugestões de temas, e baseado nisso eu tenho escolhido uma palestra que atenda à necessidade de todas as igrejas. Mas além disso, também faz parte do meu trabalho realizar 5 eventos por ano com palestrantes convidados, né? Normalmente a gente tem feito uso de irmãos fiéis da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem compartilhado visões bem reformadas e tem sido muito edificantes no meio da igreja. Então, esses 5 eventos, então, normalmente são 2 dias de palestra, 2 noites de palestra, então 4 palestras.
Também, esse ano, estou iniciando com a organização de um pequeno encontro regional para professores. Primeiro vai ser lá em São José da Coroa Grande. E temos também um palestrante convidado, o reverendo Wellington Castanha, da IPB. Esses eventos são eventos restritos para a igreja? São eventos que podem ter participação de pessoas de fora? Certo. Normalmente... Os eventos nas igrejas, eles são bem divulgados e é aberto para todo mundo. No caso do evento da escola, como a gente tem uma estrutura muito acanhada ainda, muito pequena, a gente tem feito mais para os professores daquela escola e alguns convidados que a gente conhece de outras igrejas que são professores e estão interessados em educação cristã, mas a gente não faz uma propaganda em larga escala. E aí, vamos fazer um agora em São José da Coroa Grande, dia 16 de março, e no segundo semestre vamos fazer mais um aí na região lá, pode ser na região de Unai ou Brasília, e já o professor Gerson já mostrou, o Dr. Gerson, que também é professor lá no Gerson Instituto Júnior. Calvino, isso, ele já mostrou a disposição para ir. Isso. E pronto, então esses eventos. Além disso, eu ajudo a organizar um congresso de educação cristã que é normalmente liderado pelas escolas alternadamente. Então, esse ano a Escola Bíblica de São José organiza. Então, no ano que vem é a vez da Escola Cristã João Calvino. Então, eles tomam a frente e eu sou, digamos, um ajudante, sempre disponível para mediar contato com possíveis palestrantes, até questão de traduzir materiais. Muitas vezes a gente recebe professores do Canadá que vêm para cá compartilhar assuntos. Aí, mais uma vez, é um evento restrito, né? É informal, é mais uma capacitação para os nossos professores, mas pela graça de Deus temos estendido e convidado algumas escolas que a gente conhece, alguns professores que a gente conhece, mesmo que não façam parte do nosso meio. Diga uma coisa, eu sei que fazer avaliação nem sempre é fácil, mas dá para ter uma ideia de resultado, de efeito desse trabalho que está sendo realizado nas igrejas depois desses 4 anos? Pode-se dizer que alguma coisa já mudou? Dá para perceber que há algum progresso de mentalidade ou até de mudança mesmo nessa direção de fortalecer o ensino, a educação cristã nos lares? Não é fácil falar sobre isso, porque meu trabalho é um trabalho de suporte, né? Então, os presbíteros, os pastores, eles estão pregando, admoestando o tempo inteiro e já há anos, né? E muitas vezes a gente, infelizmente, por causa do pecado que ainda fica militando contra a carne, a gente verifica que nem sempre a gente consegue ver realmente um crescimento, uma maturidade. Então, seria até complicado você medir a maturidade da igreja por meio de um trabalho de suporte que está no 4º ano. De qualquer forma, esse trabalho existe para que as igrejas façam uso. E as avaliações que são feitas, elas realmente procuram assegurar ou certificar de que realmente está sendo válido, porque não podemos dizer que é uma função de luxo, né? Se a gente pode dizer assim. Você tem um trabalhador em educação reformada, integral, que está visitando as igrejas, que está falando sobre coisas que muitas vezes os pastores estão pregando sobre isso, né? Mas a gente não pode desconsiderar que é uma fala diferente, uma pessoa de fora, e às vezes com um tom diferente, e inclusive, né, porque como somos igrejas reformadas, nós somos muito zelosos em relação ao ambiente de culto. Mas nas minhas palestras, normalmente elas são feitas após o culto ou no sábado, então eu posso me utilizar de várias ferramentas de apoio. Eu posso me utilizar de ferramentas didáticas que podem chamar mais a atenção, como, por exemplo, um data show com vídeos ou slides. Todos esses eventos que eu organizo, eu também filmo e publico no site. Então, esse material está disponível para quem quiser acessar? Isso. Tem canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, Educação Cristã Reformada. E ainda tem muito material pendente de publicação, né? Porque eu sou o único que trabalha nessa área. Esses eventos que aconteceram, essas palestras que foram feitas, algumas delas já estão disponíveis no YouTube? Nós já temos lá, se eu não me engano, na faixa de uns 18 vídeos publicados de várias palestras, e outros vão ser publicados ainda. Deixa eu só dizer uma coisa, é difícil mesmo dizer o quanto de resultado, né, desse trabalho, mas eu sou pastor aqui em Maceió, na Igreja Reformada, e
eu posso testemunhar que até pessoas bem simples, que alguns anos atrás não sabiam dizer o que é educação cristã, o que é educação reformada. E depois de tantos trabalhos, até pessoas simples já conseguem entender que a educação dos filhos não é uma coisa que a gente joga na mão da escola. Isso é elementar, mas era falho, até mesmo em nosso meio. A gente pode ver que hoje já há uma boa compreensão de que a educação dos filhos é a responsabilidade dos pais, como o irmão disse no começo. Ainda que ele se utilize de escola ou de outros meios, continua sendo a responsabilidade dos pais. Então, eu acho que, aos poucos, a gente vai ganhando um pouco mais de entendimento sobre esse assunto.